Bom dia, sexto ano. Vamos lá então. Essa aqui vai ser a correção, né, dos exercícios da aula passada, páginas 41 a 44. Então espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios. E agora a gente vai corrigir, tirar as dúvidas e ver o que estava de errado aí, o que está certo, ok? Então ó, vamos lá. Primeira questão, utilizando os critérios de divisibilidade por 2, né? Coloque verdadeiro nos números que forem divisíveis por 2 e coloca um F nos números que não forem divisíveis por 2. Então a gente sabe que para ser divisível por 2, basta o último algarismo ser par, né? 0, 2, 4, 6 ou 8. Então todos os números que terminarem com 0, 2, 4, 6 ou 8 vão ser divisíveis por 2. Então aqui é fácil, né? O primeiro ele termina com 2, portanto é divisível por 2. O segundo número termina com o algarismo 4, então ele é divisível por 2 também. O terceiro número termina com o algarismo 3, ele não é divisível por 3, então ficou falso. Depois a gente tem aqui ó, o 9.816, ele termina com o algarismo 6, então é divisível por 2. O 1001 termina com o algarismo 1, então não é divisível por 2, põe um F de falso. 65 também não é divisível por 2, porque termina com o algarismo 5. Lembrando que só é divisível por 2 os números que terminarem com esses algarismos. 123.456.789 termina com algarismo ímpar, com o algarismo 9, então não é divisível por 2. O 900 termina com algarismo 0, então é divisível por 2. 64.800 termina com algarismo 0, também é divisível por 2. E o 877, que termina com algarismo 7, não é divisível por 2. Então ficou assim a primeira questão, certinho? Vamos lá, a segunda questão é a mesma coisa da primeira, só que agora eu tenho que ver quais são divisíveis por 3. Então vamos lá por partes, né? Nós vimos que para ser divisível por 3, a gente tem que somar os algarismos que compõem o número. Então no 5.673, olha, eu vou fazer a soma dos algarismos. Vai ficar 5 mais 6, que dá 11, mais 7, 18, mais 3, 21. Como 21 é divisível por 3, o 5.673 também vai ser. Agora eu vou pegar o 9.816. 9.816. Vou somar os algarismos. Então vai ficar 9, mais 8, mais 1, mais 6. 9 mais 8 dá 17, mais 1 dá 18, mais 6 dá 24. Bom, como 24 é divisível por 3, então 9.816 também vai ser. 123.456.789. Para eu verificar se esse número é divisível por 3, o que eu tenho que fazer? Somar os algarismos. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Tá? Se eu somar aqui 1 mais 2 é 3, mais 3, 6, mais 4, 10, 10 mais 5, 15, mais 6 dá 21, mais 7, 28, mais 8 dá 36, mais 9 dá 45. Bom, 45 ele é divisível por 3, né? Porque 3 vezes o 15 dá 45. Então a resposta aqui é sim, né? Mais um número que também é divisível por 3. Deixa eu pausar aqui para apagar e continuar. Só continuando aí, 1221. Então vamos lá. Somando os algarismos, 1 mais 2, mais 2 mais 1, a gente tem 6. 6 é divisível por 3, então 1221 também vai ser. Vamos lá, 1881. Como é que eu faço para saber se esse número é divisível por 3? É muito fácil, professor. Basta eu somar os algarismos que compõem o número. Então eu faço 1 mais 8, mais 8, mais 1. Bom, isso dá 18. Como 18 é divisível por 3, então 1.881 também é. E para eu verificar o 777, a mesma coisa, professor. Eu faço 7 mais 7 mais 7. Bom, 7 mais 7 mais 7 dá 21. 21 é divisível por 3, né? Faz parte da tabuada do 3.
então 777 também é. E o 900, como é que eu faço para saber se o 900 é divisível por 3? Somo os algarismos, faço 9 mais 0 mais 0. Né? 9 mais 0 mais 0 dá 9. Como 9 é divisível por 3, então o 900 também é. Vou pausar para apagar mais um pouco. Gente, e o 5.423? 5.423. Bom, para eu saber se ele é divisível por 3, eu somo os algarismos. 5 mais 4 dá 9, mais 2 dá 11, mais 3 dá 14. Como 14 não é divisível por 3, então o 5.423 também não vai ser. Tá? Aqui eu ponho um F de falso. Bom, vamos lá. 78.916. Para eu saber se esse número é divisível por 3, eu somo os algarismos. Eu faço 7 mais 8, que dá 15, mais 9 dá 24, mais 1 dá 25, mais 6 dá 31. 31 não é divisível por 3, né? Não está na tabuada do 3 o 31. Portanto, 78.916 também não será divisível por 3. E o último número que a gente tem ali é o 64.800. Vamos somar os algarismos que compõem esse número para ver se dá um resultado que é divisível por 3. Então, somando ali 6 mais 4 dá 10, mais 8, 18. Mais 0 continua dando 18, né? Então, 18 é divisível por 3, portanto, a última aqui é divisível por 3. Só dois dos números que não foram divisíveis por 3. Vamos lá para a questão número 4. A mesma coisa, só que agora a gente vai verificar quais são divisíveis por 4. Então, quem não lembra do critério de divisibilidade por 4, volta lá no vídeo anterior, da aula anterior, tá? Então, olha só, 64.800. Como é que eu sei se ele é divisível por 4? Agora, eu não devo somar algarismos, tá? Basta eu olhar os dois últimos algarismos que formam um número. Se for 0, 0, ou se for divisível por 4, né, os dois últimos algarismos, né, o número formado pelos dois últimos algarismos, aí eu vou ter números que são divisíveis por 4. Então, 64.800, que terminou com 00, é divisível por 4. E o 9.816. Como é que eu faço para saber se é divisível por 4? Eu pego o número formado pelos dois últimos algarismos. 16 é divisível por 4? 16 é. Então, 9.816 também será. 123.456.789. Como é que eu sei se ele é divisível por 4? Pego o número formado pelos dois últimos algarismos. 89. 89 é divisível por 4? Vamos ver. Se eu tentar dividir 89 pelo 4, vai dar 2, resto 0. Vai dar 2 de novo, resto 1. Então, olha só, o 89 ele não é divisível por 4, porque dá resto 1. Né? 4 vezes 22 dá 88, para dar 89 falta 1. Então, aqui é um F, né? F de falso, porque não é divisível. O 2.414, então vamos pegar aqui o 2.414. Para eu saber se ele é divisível por 4, basta olhar nos dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formam o 14. 14 não é divisível por 4. Então, 2.414 também não será. Vamos lá para o 1.880. Para eu saber se esse número é divisível por 4, basta eu olhar no número formado pelos dois últimos algarismos, que é o 80. Bom, 80 dá para dividir por 4? Claro que dá, né? 80 dividido por 4 vai dar 20. Fácil, né? Dá para fazer mentalmente essa conta. Então aqui é verdadeiro. E assim a gente continua, né? O 772, será que ele é divisível por 4? Bom, para isso basta eu olhar no número formado pelos dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formam o 72. Se o 72 der para dividir por 4, então sim, né? A resposta é sim. Vamos lá. 7 dividido por 4 dá 1, sobra 3. Abaixando o 2, vai dar 8. Não consegui colocar o 8 ali. Vai dar 8 e não vai sobrar nada. Então, ó, o 72 ele é sim divisível por 4, portanto 772 também vai ser.
Agora vamos pensar no 1024, né? Vou só circular agora aqui, ó. Eu sei que se o 24 for dividido por 4, então o número também é. Bom, 24 é, né? Vamos pensar no 6.718. Para ser divisível por 4, o 18 teria que ser divisível por 4. Mas o 18 ele não é, então aqui fica um F de falso. E o 7.828, será que é divisível por 4? Então basta a gente olhar nos dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos formam o 28. Como o 28 é divisível por 4, 7.828 também vai ser. E agora a gente está finalmente no 900. O 900 ele é um número que termina com 00. Todo número que terminar com 00 é divisível por 4. Então a gente ficou aí com 3 números que não eram divisíveis por 4. Continuando, questão 4, a mesma coisa, só que agora eu quero ver quais são divisíveis por 5. Bom, esse é mais fácil que os demais, né? Porque a gente sabe que só são divisíveis por 5 os números que terminam com 0 e 5. Então, se o último algarismo for 0 ou for 5, a resposta é sim. Então, vamos lá. 1065 é divisível por 5. Já o 3.241 não, tá? Por quê? Porque o 1065 ele termina com o algarismo 5, né? Então, todo número que terminar com o algarismo 5 ou 0 vai ser divisível por 5. Já o 3.241, ele termina com o algarismo 1, tá? Todo número que terminar com o algarismo 1 não vai ser divisível por 5. Ou seja, só é divisível por 5 se terminar com 5 ou 0. Então, a gente tem aqui que o 900 ele termina com 0, então é divisível por 5. 350.551 termina com 1, não é divisível por 5. 64.800 ele termina com algarismo 0, então é divisível por 5. 7.645 termina com algarismo 5, então é divisível por 5. 123.456.789 não é divisível por 5. 8.395 é divisível por 5. O 39.670 também é divisível por 5. E o último número não é divisível por 5, tá? Então, para ser divisível por 5, tem que obedecer a esses critérios. Ou o número termina com 0, ou termina com 5. A número 5 quer saber quais são divisíveis por 6, tá? Eu não sei se todos os números que aparecem aqui apareceram também na do 2 e na do 3. Vamos verificar. Parece que não, né? Então, por exemplo, só continuando aí, fechei sem querer. Olha, para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 2 e por 3, tá? Então, só é divisível por 6 quem for divisível por 2 e, ao mesmo tempo, por 3. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Então, eu já vou colocar um falso aqui no 1881, porque ele é ímpar. No 1221 também, porque ele é ímpar. No 123.456.789, ele é ímpar também. Então, eu já posso colocar falso nesses 3, tá? Todos os demais são pares, então todos são divisíveis por 2. Beleza. Agora resta verificar quais serão divisíveis por 3, tá? Qual é o critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, no 9.816, se eu somar os algarismos 9, mais 8, mais 1, mais 6, se o resultado dessa soma for divisível por 6, então o número também será. 9 mais 8 dá 17, mais 1 dá 18. 18 mais 6, 24. 24 ele é divisível por 3, então 9.816 também vai ser. Vamos ver o 1222. 1222. Para eu saber se ele é divisível por 3, eu faço 1. Que eu fiz aqui. Faço 1 mais 2 mais 2 mais 2. Essa soma aqui vai dar 7. 7 não é um número divisível por 3, tá? Então, 1222 não é divisível por 3. Agora, vamos pegar o 942. 942, para eu saber se é divisível por 3, eu faço 9 mais 4 mais 2.
Isso vai dar 15. E 15 é divisível por 3, então 942 também é. Bom, 900 é muito fácil de fazer, né? Eu faço 9 mais 0 dá 9, então 900 é divisível por 3. E o 2866? Bom, 2866, para eu saber se ele é divisível por 3, eu faço 2 mais 8, que dá 10, mais 6 dá 16, mais 6 dá 22. Bom, 22 não é divisível por 6. Então, o 2866 também não. Por 3, né? Desculpa. Então, aqui ficou um falso também. 64.800. Para eu verificar se o 64.800 é divisível por 3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o 64.800 e vou fazer a soma dos algarismos que compõem esse número. Então, vai ficar 6 mais 4, 10, mais 8, 18, mais 0 continua sendo 18. Como 18 é divisível por 3, então 64.800 também é divisível por 3. E para terminar, a gente tem o 46.612. 46.612. Para eu saber se é divisível por 3, eu vou somar os algarismos. 4 mais 6 dá 10, mais 6 dá 16, mais 1, 17, mais 2, 19. Então, a soma desses algarismos não dá um número divisível por 3. 19 não é divisível por 3. Conclusão, o 46.612 também não é divisível por 3. Agora a gente vai para a questão número 6, que é um exercício igual aos demais, só que agora a gente tem que usar o critério de divisibilidade por 9. Bom, quem lembrar aí, o critério de divisibilidade por 9 é o seguinte: você soma os algarismos que formam um número, e se essa soma for divisível por 9, o número também será. Então vamos lá, 5.673. Se eu somar esses algarismos, 5 mais 6 dá 11, mais 7, 18, mais 3, 21. Então 21 é divisível por 3? Por 9, desculpa, 21 não é divisível por 9, então aqui é falso, né? O 9.816, faço a mesma coisa. Faço a soma dos algarismos que compõem o número. 9 mais 8, 17, mais 1, 18. 18 mais 6 dá 24. 24 é divisível por 9? Tá na tabuada do 9, 24? Não, né? Então mais um que é falso. Somando ali os 123 milhões, vou somar os algarismos, vai ficar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9. Eu já fiz essa soma em um exercício anterior. Essa soma dá 45. 45 está na tabuada do 9? Opa, 45 está sim, né? A gente sabe que 9 vezes o 5 dá 45. Então aqui eu tenho um número divisível por 9. Tá? Acho que a maioria dos exercícios já foi feita essa soma anteriormente. Tá? Você tem tudo por escrito numa página só e fica mais fácil de verificar. O meu teria que ficar voltando. Eu não vou ficar voltando não, mais fácil eu somar aqui. Bom, 1.221, né? Para eu saber se é divisível por 9, eu vou somar os algarismos. 1 mais 2 é 3, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 não é divisível por 9, tá? Então 1.221 também não. 1.881, mesma coisa. Vou pegar e fazer uma soma dos algarismos que compõem o número. Então é 1, mais 8, mais 8, mais 1. Essa soma dá 18. Opa, peraí, 18 está na tabuada do 9. 18 é divisível por 9. Então 1.881 também vai ser. 777, pessoal. Para eu saber se é divisível por 9, eu faço 7, mais 7, mais 7. Essa soma dá 21. Bom, 21 está na tabuada do 9? Não, 21 não está na tabuada do 9. Portanto, 777 não é divisível por 9. O 900 está na cara que é, né? 900 é resultado de 9 vezes 100. Então, 900 ele é divisível por 9. Bem tranquilo esse. Vamos lá para os 5.423. Eu vou ter que pausar e apagar um pouco aqui. Olha só, os 5.423, para eu saber se ele é divisível por 9, eu vou somar os algarismos que compõem o número. E essa soma dá 5 mais 4, 9, mais 2, 11, mais 3, 14.
Bom, 14 não é divisível por 9, então o número 5.423 também não é. O 78.916, vamos ver se ele é divisível por 9. Então, vou somar os algarismos que compõem ele. 7 mais 8 dá 15, 15 mais 9, 24, mais 1, 25, mais 6 dá 31. Opa, 31 não está na tabuada do 9, então o 78.916 não é divisível por 9. E agora o 64.800, se a gente somar os algarismos que compõem esse número, vai dar 18, né? 6 mais 4 é 10, mais 8, 18. E 18 mais 0 continua dando 18. Então, peraí, 18 está na tabuada do 9, portanto, 64.800 é divisível por 9. Ok? Tudo bem aí? Número 7. Agora a gente tem que saber quais são divisíveis por 10. Nossa, esse é mais fácil que o do 5, né? Porque para ser dividido por 10, o último algarismo tem que ser 0, né? Só vai ser divisível por 10 se o último algarismo do número for 0. Ok? Então, 1065 não é, 5.620 é sim, 900 também, 8.880 também, 64.800 também, o 7.645 não é divisível por 10, os 123.456.789 também não, o 8.395 também não, 39.670 é divisível por 10 e o 10.010 também é divisível por 10. Tranquilo, né? Então agora mudando um pouco o formato dos exercícios, considere os números a seguir, descubra quais são divisíveis por 5. Bom, para ser divisível por 5, a gente tem que lembrar que vai terminar, né, em 0 ou 5. Então, todo número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5. Aqui, no caso, nós temos o 6.930, o 680, o 24.000 e só, né? Então, esses três números terminam com o algarismo 0, todos eles são divisíveis por 5. Divisíveis por 6. Quais são os divisíveis por 6? São todos aqueles que são divisíveis por 2, né? Tem que ser divisível por 2 e 3. Bom, para ser divisível por 2, todos ali são, né? Todos são pares. Agora a gente tem que ver quais deles são divisíveis por 3. Então a gente vai somar os algarismos que compõem o número, né? 6 mais 9 mais 3 mais 0, isso dá 18. 18 é divisível por 3 e 6.930 é par. Então 6.930 é um número que vai aparecer aqui como divisível por 6. Vamos pegar o 72.040. 7 mais 2, 9. Mais 0 continua 9. Mais 4, 13. Mais 8, 21. Bom, 21 é divisível por 3. Se 21 é divisível por 3, então 72.048 vai ser divisível por 3. E ao mesmo tempo ele é par, portanto divisível por 2, concluindo divisível por 6. 4.032, então vou somar os algarismos. 4 mais 0, mais 3, mais 2. 4 mais 0 dá 0, mais 3 dá 7, mais 2 dá 9. 9 é divisível por 3. O 4.032 é par, tá? Então, 4.032 é divisível por 6. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é par, divisível por 2, né? Ele também é divisível por 3. 680, se eu somar o 6 mais 8 mais 0, dá 14. 14 não é divisível por 3. Portanto, 680 não vai ser divisível por 6. 24.000. Se eu somar ali, ó, 2 mais 4, mais aquele monte de zero que está ali, ó, isso vai dar 6. E 6, ele é um número divisível por 3. O 24.000 também é um número par. Então, 24.000 é um número divisível por 6. E o 16.664, se a gente somar todos os algarismos, 1 mais 6, mais 6, mais 6 de novo, mais 4, essa soma aqui, gente, dá 10, 22, 23.
23 é divisível por 3? Não, 23 não é divisível por 3. Apesar do número ser par, ser divisível por 2, o 16.664 não é divisível por 3 e, portanto, não é divisível por 6. Agora a gente quer saber quais são divisíveis por 8. Para ser divisível por 8, a gente tem que olhar nos 3 últimos números que compõem o número. Por exemplo, ó, no 6.930. Eu vou olhar para o 930. Se o 930 for divisível por 8, então o 6.930 também é. Fazendo a continha aqui do 930, a gente conclui que ele não é divisível por 8. Tá? Vai ter resto aqui, ó. 13 dividido por 8 dá 1, vai sobrar 5. E a hora que eu dividir os 50 pelo 8, a gente vai ver que essa divisão não dá exata, vai dar 116 com o resto 2. Então, 6.930 não é divisível por 8. Agora, se a gente pegar o 72.040, aí vai ser, né? Ó, 48 não é divisível por 8? É, né? 48 dividido por 8 dá 6. Então, 72.048 é um número que vai entrar na resposta aqui. 4.032, a gente olha para os 3 últimos algarismos. 0,32. 0,32 é divisível por 8. Então, 4.032 também. Ok? 680. Bom, ele já é um número de 3 algarismos. Para eu saber se ele é divisível por 8, eu vou ter que fazer a conta. Deixa eu aumentar um slide aqui. Já está muito pequeno esse. 680. Dá para dividir por 8? Vamos fazer o cálculo aqui. 68 dividido por 8 vai dar 8 e vai sobrar 4. Abaixando o 0, ficou 40. 40 dividido por 8 dá 5 e não sobra nada. Então, a gente tem que o 680 é sim divisível por 8. Então, tem mais um número aqui, 680. E o 24.000? Bom, todo número que terminar em 000, né, 3 zeros, é divisível por 8. Então, 24.000 também. E será que o 16.664 é divisível por 8? Aí basta olhar no 664. Então, ao invés de pensar no 16.664, eu penso só no 664. Dividindo aqui, ó, por 8, vai dar 8, sobra 2. Abaixando 4, vai dar 3 e não vai sobrar nada. Então, é sim, né? Ó, se 664 é divisível por 8, então o 16.664 também vai ser. Beleza? Então tá aí, gente. Temos que conhecer os critérios de divisibilidade, né? Faça a lista de todos os números naturais de 0 a 100 que são divisíveis por 2. Poxa, sacanagem isso aqui, né? Mas são 0, 2, 4, 6, 8, 10. Vou até pausar para eu fazer, tá, gente? Bom, tá aí, pessoal. Montei aí todos os números de 0 a 100 que são divisíveis por 2. Como vocês podem ver, é a sequência dos números pares, tá? Perdão da letra aí, ok? Aí na letra, depois ele quer a lista de todos os números de 0 a 100 que são divisíveis por 3. E depois por 4, tá? Vou pausar e vou escrever elas já. Então tá aí, montei todos os números que são divisíveis por 3, de 0 até 100. Como a gente pode ver, é uma sequência de múltiplos de 3, né? Começando pelo 0, parando no 99, tá? E os múltiplos de 4, né? Que é a sequência de todos os números de 0 a 100 aí, que são divisíveis por 4. Então a gente pode observar que até o 40 seria a tabuada do 4, né? Mas lembrando que os múltiplos, né, ou os números que são divisíveis por 4 não iam acabar aí no 40, tá? Como a gente estava de 0 a 100, acabou no 100. Depois ele quer os que são todos os números de 0 a 100 divisíveis por 5 e por 6. Será que tem mais algum? Por 9 e por 10. Então eu já vou preencher todos agora, ok? Bom, pessoal, tá aí então todos os números de 0 a 100 divisíveis por 5, como a gente pode perceber, né? De acordo com o critério de divisibilidade. Só é divisível por 5 os números que terminam com o algarismo 0 ou algarismo 5, né? Os números divisíveis por 6, todos eles são pares, né? Há de se notar que são pares, e que ao mesmo tempo pertencem, né? Ao mesmo tempo são divisíveis por 3. Então, o 6 é divisível por 3, o 0, 12, tá?
Os divisíveis por 9, tá aqui a própria tabuada do 9, só que não parando no 90, né, continuando. E aqui os divisíveis por 10, que são todos os números que terminam com algarismo zero. Bom, depois que a gente construiu todas essas sequências, tem 4 perguntinhas aqui para responder. Letra A. Quais são os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo? Esses números aparecem em outra lista? Por que isso acontece? Tá? Então, quais são os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo? É o 0, o 6, o 12, 18, tá? Basta a gente olhar nas listas, né? E ir assinalando, ó. Aqui a gente tem o 0 na do 3 e também na do 2. A gente tem o 6 na do 2 e também na do 3. O 9 não aparece na do 2. O 12, ele aparece tanto na do 2 quanto na do 3. O 18 também, o 24 também, o 30 também, tá? Então, esses números que eu estou circulando são os números que aparecem nas duas sequências. São os divisores, são números divisíveis, né, por 2 e também são divisíveis por 3. Perceba que esses números que eu estou assinalando é exatamente a sequência dos números divisíveis por 6, tá? Se você olhar aqui, ó, os números que eu circulei são exatamente os divisíveis por 6. Então essa seria a nossa resposta aqui na questão, na letra A, no item A, né? Quais são os números divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo, certo? São esses que eu estou marcando aqui. Vamos lá, rapidinho. Vamos, Marcelo. 60, 66, 72, 78, 84, 90 e 96. Desculpa. Então, esses são os números divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Esses números aparecem em outra lista? Sim, né? Na do 6. Tá? Nos números que são divisíveis por 6. Por que isso acontece? Porque para ser divisível de 6, tem que ser divisível por 2 e 3. Tá? Então, vou colocar aqui, ó. Porque para ser divisível por 6, é necessário ser divisível por 2 e 3. Ok? Bom, B. Quais são os números que são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo? Então, os números divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo, se a gente olhar aqui, a gente vai ver, né, que são os que terminam com 0. Então, é o 0, é o 10, é o 20, é o 30. Então, basta você olhar. Aqui, ó, você tem o 0, o 10. Deixa eu fazer de outra cor, né? Tem o 0, o 10, o 20, o 30, tá? Então, esses números são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e também por 5, ok? Aí, respondendo, ó, esses números aparecem em outra lista? E por que isso acontece? Então, eu vou pausar, né, para colocar a resposta. A resposta é sim, né? Esses números aparecem em outra lista? Sim, na do 10. Por que isso acontece? Porque um número que é divisível por 10, ele é ao mesmo tempo divisível por 2 e por 5, ok? Então, eu vou colocar só os números aqui, tá, gente? A justificativa, eu já falei, é só você completar aí na sua apostila, tá? Então, esses são os números que aparecem na sequência do 2 e na do 5, que são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Né? Aparece em uma outra sequência? Sim, na do 10, na do número 10. E por que isso acontece? Porque para ser divisível por 10, ele tem que ser divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Os números que são divisíveis por 9 têm alguma relação com os que são divisíveis por 3? Qual? Vamos ver. Os que são divisíveis por 9, né, são esses aqui. Todos eles, perceba que aparecem nos que são divisíveis por 3. Tá? Então, todo número que é divisível por 9 também é divisível por 3. Todos eles. Tá? Só você olhar com atenção que você vai perceber
Isso que eu estou dizendo. Todos os que são divisíveis por 3 também, por 9 também são divisíveis por 3. Então vamos lá, que os números que são divisíveis por 9 têm alguma relação com os números que são divisíveis por 3? Sim, todos os que são divisíveis por 9 também são divisíveis por 3. Perdão da letra, mas não é hora de ficar caprichando, né? Agora é hora de fazer rápido para não perder muito tempo. Bom, a D, os números que são divisíveis por 4 têm alguma relação com os números que são divisíveis por 2? Se você prestar atenção também, né? Você vai ver que todos os números que apareceram aqui como divisíveis do 4, todos eles aparecem como divisíveis do 2. Todos eles, tá? Sem exceção nenhuma. Ok? Então é isso. Mesma resposta do item C, só que agora falando do 2 e do 4, tá? Não vou escrever de novo. Os números que são divisíveis por 4 têm alguma relação com os números que são divisíveis por 2? Sim. E aí a resposta é a mesma, né? Todos os números divisíveis por 4 também são divisíveis por 2. Só o número 10. Quando o mês de fevereiro tem 29 dias, o ano é chamado de bissexto, tá? Para saber se um ano é bissexto, basta verificar se o número que representa o ano é múltiplo de 4, exceto os terminados em 00, que serão bissextos apenas se forem divisíveis por 400. Então, olha quanta regrinha existe para saber se um ano é bissexto, né? Primeiro, a gente tem que verificar se ele é múltiplo de 4, ou seja, em outras palavras, se ele é divisível por 4. Então, o primeiro passo é esse. Meu Deus. Divisível por 4. Então, o primeiro passo para eu verificar se um ano é bissexto é saber se ele é divisível por 4. Depois, eu tenho que excluir os que terminam em 00. Então, excluir não. Na verdade, assim, dos que terminarem em 00, só serão bissextos os que forem divisíveis por 400. Tá? Então, daqueles que são divisíveis por 4, aqueles que terminarem com 00, né? A gente tem que ver se é divisível por 400. Nós sabemos que todo número que termina com 00 é divisível por 4. Só que aí a gente tem que considerar isso aqui. Só será bissexto se o número que terminar em 00 for divisível por 400. Então vamos lá. O ano que você nasceu foi bissexto? Bom, aí cada um vai ter o seu ano de nascimento, né? Eu nasci em 1984. Então, o primeiro passo é eu verificar se ele é divisível por 4. Para eu saber se o ano que eu nasci é divisível por 4, eu olho no número formado pelos dois últimos algarismos. Ó que beleza, 84 é divisível por 4, não é? Bom, se 84 é divisível por 4, então 1984 também vai ser divisível por 4. Ou seja, sim. Tá? O ano que eu nasci foi um ano bissexto. Quantos anos bissextos há entre 2015 e 2021? Bom, de 2015 a 2021, eu tenho que procurar um ano entre, né? Então, vou começar entre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Desses 5 anos que estão aqui, entre 2015 e 2021, né? Quais deles são bissextos? Quantos são bissextos e quais são? Para ser bissexto tem que ser divisível por 4, já sabemos disso, ok? Já sabemos que tem que ser divisíveis por 4. Então, olha só, para ser divisível por 4, basta eu olhar nos dois últimos algarismos. Aqui eu tenho 16. 16 é divisível por 4, portanto, 2016 foi um ano bissexto. Então, 2016 foi um dos anos bissextos. 2017 não é bissexto. Por quê? Porque quando eu olho no número formado pelos dois últimos algarismos, né, o 17 ele não é divisível por 4, portanto, 2017 também não vai ser. A mesma coisa acontece com 2018. 2018 não é bissexto porque não é divisível por 4. E nem será o 2019.
Só que a hora que a gente chega em 2020, que é exatamente o ano que nós estamos, né? Nós sabemos que 2020 foi um ano bissexto, ok? Por quê? Porque ele é divisível por 4. Como é que eu sei que o 2020 é divisível por 4? Basta olhar no número formado pelos dois últimos algarismos, que é o 20. 20 é divisível por 4, portanto 2020 também é. Então, respondendo a pergunta, quantos anos bissextos há entre 2015 e 2021? 2 anos. Tá? Quais são eles? 2016 e 2020. Número 11. Parece que tinha uma letra C aqui. Pessoal, tinha uma letra C que eu esqueci de colocar aqui. Então vou aumentar um slide. Eu vou só falar sobre ela. Queria saber se o ano da proclamação da República era um ano bissexto. Tá? O ano da proclamação da República foi 1889. Então 1889 foi um ano bissexto? Bom, a gente sabe que para ser bissexto tem que ser divisível por 4. E para ser divisível por 4 a gente olha no número formado pelos dois últimos algarismos. Como 89 não é divisível por 4, a gente chega à resposta que não, né? 1889, o ano da proclamação da República, não foi um ano bissexto, porque não é divisível por 4. Belezinha? Porque 89 não é divisível por 4. Vamos lá para a questão número 11. Márcio tem vários palitos de sorvete de mesmo comprimento e quer formar quadrados. Para isso, fará cada lado do quadrado com um ou mais palitos. É possível formar um quadrado usando 10 palitos? Olha só, se ele colocar um palitinho em cada lado do quadrado, ele vai usar 4 palitos. Certo? Se ele colocar 2 palitinhos em cada lado do quadrado, aí ele vai usar 8 palitos. Se ele colocar 3 palitinhos em cada lado do quadrado, aí ele vai usar 12 palitos. Então, com 10 palitos, ele não consegue fazer um quadrado, certo? Colocando uma quantidade igual, né? Lógico que o quadrado vai ter sempre quantidades iguais. Eu não posso fazer um quadrado com um lado tendo 2 palitos, o outro tendo 3, certo? Então, é possível formar um quadrado usando exatamente 10 palitos? Não. Tá? E com 20 palitos? Bom, com 20 palitos, sim. Por quê? Tá? Que conclusão que a gente tira daqui? Que eu só vou conseguir formar os quadrados se o número de palitos for divisível por 4. Né? Então, não. A resposta da letra A é não, pois 10 não é divisível por 4. E a resposta da B é sim, pois 20 é divisível por 4. Certo? Bom, se ele quiser usar 30 palitos, ele consegue formar um quadrado? Não. Por quê? Pois 30 não é divisível por 4. E com 100 palitos, ele consegue formar o quadrado? Aí a resposta é sim, pois 100 é divisível por 4. Tá? Quanto dá 100 dividido por 4? 100 dividido por 4 é igual a 25, né? E não vai sobrar nada. Fiz a continha de cabeça aqui. Então, essas são as questões a respeito de divisibilidade. Espero que vocês tenham realmente conseguido fazer. São critérios, são regrinhas que a gente tem que saber, tem que guardar, né, essas regrinhas. E que elas vão ajudar bastante no desenvolvimento aí das aulas. Beleza? Então, um abraço a todos. Até a próxima aula.